Tudo começa quando Gonçalo vai até o hospital ver Antônio, e ele fala que quer propor algo para Gonçalo, e diz que os dois podem se unir para proteger Regina e encontrar a filha dela, e no final ela vai decidir com qual dos dois quer ficar. Gonçalo aceita a proposta, e diz que jamais imaginou que Antônio tomaria essa decisão, e ele fala que é melhor assim, e então Gonçalo diz que vai retornar com os seguranças que colocou para Regina, e Antônio aceita, mas garante que vai continuar lutando por ela até que Regina tome sua decisão final. Na fazenda, Renata e Jerônimo tomam café da manhã com Carlos e Adriana, e Renata comenta que passou a noite inteira pensando em Rafael. E se dá conta que na festa de Matias, Jerônimo estava de luto, e pergunta como ele pode estar lá, mas ele fala que o luto se sente por dentro. Manuela chega com o café e Jerônimo pergunta por Matilde, e ela fala que a afilhada foi resolver outras coisas, mas Jerônimo diz que é ela quem deve servir o café, e que não quer bagunça em sua casa. Mas Renata diz que não tem problema e libera Manuela. Enquanto isso, Antônio e Gonçalo chegam no quarto de Regina, e contam que ela vai receber alta naquele mesmo dia, e então Gonçalo diz que vai levar elas, mas ela não acha necessário e diz que pode ir de táxi. Mas Antônio diz que é melhor que elas vão com Gonçalo, e pergunta se ela está de acordo. E deixa Clara e Regina sem palavras. De volta à fazenda, Adriana fala que vai pegar as flores para elas saírem. E então Renata fala que depois vai pedir os cavalos e pedir informação de como chegar ao cemitério. E então Jerônimo quer saber o que elas vão fazer lá, e Renata diz que vão levar flores e rezar por Rafael. Então Carlos fica sem graça e diz que vai ajeitar os cavalos. E então Jerônimo aproveita para perguntar a ela o que aconteceu com Matilde. Por outro lado, Honório conta para Matias o que aconteceu entre ele e Branca, e garante que ela vai ser desligada da empresa. Em seguida, ele pergunta como ele está em relação a ter visto Renata. E Matias fala que ela disse que está feliz, mas ele tem suas dúvidas. E então pede para o tio perguntar a Adriana o que realmente se passa com a amiga, mas Honório diz que não pode fazer isso porque Adriana gosta dele, e prefere evitar tocar no assunto. Matias fala que ele tem toda a razão, e Honório fala para ele se animar, porque em breve vai conhecer uma moça que o faça muito feliz. No povoado, Carlos vai falar com Matilde, mas ela deixa claro que não quer ver ninguém, e ele fala que ela não pode se meter nas decisões de Jerônimo, e se ele quer continuar com Renata é coisa dele, mas ela diz que não pode suportar isso. E Carlos diz que não suportaria ver ela indo embora, e então Matilde fica sem reação e pergunta se ele realmente se importa com ela. E Carlos diz que muito, e então se aproxima e a beija. Lá dentro, Renata não quer contar para Jerônimo o motivo da discussão dela com Matilde, mas ele insiste, e ela fala que Matilde está apaixonada por ele, e Jerônimo garante que nunca deu motivos, mas ela diz que não quer explicações, e entende que sentimentos são sentimentos, mas que precisava colocar ela em seu lugar. Ela pede para ele não mandar ela embora, porque provavelmente não tem para onde ir, até porque também a estadia dela ali não está definida. E então se levanta e fala que vai até seu quarto. E Jerônimo fala para si mesmo que não quer que ela vá embora. Matilde afasta Carlos, e fala para ele não fazer isso de novo porque ela está maldita. E os beijos são para os apaixonados, e eles dois não estão, e então Carlos fala que ele está sim, e que vai correr o risco dessa maldição,
e quer saber quando Matilde vai se permitir ser feliz e dar uma chance para ele, mas ela fala que não quer, e então vai embora. Enquanto isso, Roberta fala para Josefina que não se interessa em Renata ir ao seu casamento, e conta que nem mandou convite para ela, e em seguida o telefone toca, e é Renata querendo saber de sua mãe, e dizendo que já sabe do casamento, e então Roberta fala que ela está muito bem, e pergunta se Matias entregou o convite. Mas Renata diz que não, e ela diz que vai mandar outro, mas que é só para Renata, porque Matias não quer o marido dela presente. Jerônimo escuta quando Renata fala que se seu marido não vai, ela também não, e então pede para falar com sua mãe, e Josefina fala que já deixou bem claro que não quer saber dela, e que só de ouvir a voz de Renata sente vontade de vomitar. E então desliga na cara dela, e Renata, muito abalada, senta no sofá, e Jerônimo se aproxima dela. Ela conta que sua mãe faz questão de dar a impressão de que não a ama, e que ela é uma pessoa ruim, e comenta que Jerônimo teve sorte de ter uma mãe que o amou muito, mas ele diz que ela morreu cedo. E então Renata fala que já chega de se lamentar, e Jerônimo diz que ouviu ela dizer que não vai ao casamento por causa dele, mas acha que ela deveria ir porque é sua irmã. Renata fala que Roberta não se importa com ela, e assim como ele deu o lugar dela diante de todos da casa, ela também fará diante de sua família. E então Jerônimo fica em silêncio, e ela pede para ele dar um abraço nela, porque precisa ter a sensação de que é querida, e então Jerônimo abraça ela, e pensa que ela nem imagina o quão amada é. No velório, Serena chega para consolar César, e diz que vai ajudar ele a se recuperar do luto, e ele agradece, e então ela o abraça. E em seguida Constanza chega dizendo que já pediu ao padre para ir rezar e depois levar o corpo da mãe dele para ser cremado. E então Serena fala que não sabia que a senhora estava ali. No cemitério, Renata está no túmulo de Rafael, e fala que jamais imaginou que ele e Jerônimo poderiam ser irmãos, e Jerônimo olha de longe, e ela coloca uma vela para o amigo, e sente muito pela morte dele. Na igreja, Matilde e Lázaro assistem à missa, assim como Carina e Álvaro, e quando termina, Matilde pede para o irmão esperar lá fora, e então ele sai, e ela reza para nada acontecer com Carlos por causa do beijo que ele deu nela, e nem que ela tenha sentimentos por ele. Lá fora, o padre está conversando com uma moça quando vê Álvaro e fala que precisa conversar com ele, e pede para ele esperar um pouco, mas Álvaro diz que não vai conversar com ele, e pede para o padre não se meter na sua vida. E então o padre fala que não vai ajudar ele e Carina com a adoção do bebê, e ele acha ótimo, e diz que o padre vai estar fazendo um grande favor, e então vai embora. Por outro lado, Adriana está terminando de pegar suas coisas para ir embora, e então lembra de entregar o colar de Renata com sua inicial, e ela fica muito feliz, e então as duas saem para ir ao aeroporto. Enquanto isso, Carina pergunta para Matilde se a namorada de Rafael se chamava Roberta, e então ela quer saber o porquê disso. E Carina fala que Álvaro perguntou, mas não sabe o porquê, e então Matilde fala que no início eles achavam isso, mas depois mudaram de ideia, e quando ela vai continuar contando. Lázaro chega e tapa a boca dela, e puxa a irmã para ir embora. Gonçalo leva Regina e Clara para casa, e então comenta que a mãe dela não gosta muito da presença dele, e Regina fala que ela deve estar tão surpresa quanto ela, e não está entendendo o que está se passando com ele e Antônio.
E então Gonçalo explica que eles são aliados para a segurança dela, e diz que a ama, e que ela sabe muito bem que ele não ama mais sua esposa, e pergunta se ela entende. E então Regina, no auge da emoção, acaba confessando que entende porque está passando pelo mesmo, e então ele pergunta se ela também o ama. No hospital, Inês quer saber de Antônio o que está se passando com ele e Gonçalo, e então Antônio explica que tudo isso é para o bem de Regina, e em seguida Isidro chega dizendo que o médico disse que a temperatura de Andrezinho está subindo, e Antônio pergunta se isso é grave, e Inês diz que sim, porque se continuar subindo pode ser fatal, e então cai em lágrimas. Clara atrapalha Regina e Gonçalo e fala que ela precisa descansar, mas Gonçalo ainda pergunta se ela o ama, mas Regina acha melhor que eles não toquem nesse assunto, porque o lugar dele é ao lado da esposa que está doente, e dela ao lado de Antônio, e acha melhor que ele não cultive esperanças, e então vai para o quarto. E ele diz que o olhar dela não mente, e tem certeza que o ama. Por outro lado, Jerônimo e Renata vão para um restaurante justamente com Carlos e Adriana. E então o garçom pergunta o que eles querem comer, e então eles escolhem lagosta. E nisso uma fotógrafa pede para eles se juntarem e tira uma foto dos quatro. Enquanto isso, Lázaro está dizendo que Matilde não pode se meter na vida do patrão, mas ela deixa claro que se ele não impõe limites nela, ela mesma vai colocar Renata em seu lugar. No almoço, Jerônimo conta que Renata não vai ao casamento de Roberta porque ele não foi convidado, e Adriana diz que também não vai, até porque não quer lidar com a mãe dela, que é uma pessoa muito difícil de lidar, mas Renata fala que as pessoas podem mudar, porém Adriana diz que Josefina nem parece ser mãe dela, e que se Roberta é como é, isso é por culpa da mãe dela, e então Renata muda de assunto, porque fica muito abalada com esse assunto. Enquanto isso, Josefina pensa na herança que Roberto deixou para Renata, mas depois pensa que Roberta vai receber muito mais se casando com Matias, e diz que pelo menos Renata teve a pior infância que ela pôde dar. Serena conta para Roberta que Constanza estava no velório da mãe de César, e que se arrepende de ter falado para ela destruir as fotos, porque mandaria agora mesmo para Honório, e a mentirosa fala que essas fotos não existem mais. E em seguida Matias chega dizendo que já decidiu que seu tio Honório e Constanza serão as testemunhas dele, e Roberta diz que ainda não escolheu as dela. Então Serena se oferece e fala que adoraria ser testemunha desse casamento que com certeza vai ser muito feliz. Constanza chega em casa e então Honório chama ela para ir ao cinema, mas ela diz que está muito cansada, e fala para ele se divertir com seu novo computador, e então ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ela. E Constanza diz que não sabe e manda ele dizer. Karina fala para Álvaro que não conseguiu descobrir o nome da namorada de Rafael, e então pergunta o porquê ele quer saber isso, e ele fala que Jerônimo pediu a autópsia do corpo de Rafael, e acha que ele seja o responsável, e então Karina pergunta se ele quer que ela converse com Renata, mas ele fica nervoso e diz que não. Enquanto isso, Ezequiel conversa com Alzira, quando o filho deles chama os pais para brincar, e quando Alzira levanta, sente uma tontura, e então Ezequiel vai ajudar ela, que conta que ficou tonta e viu tudo preto, e pensa que só se sentiu assim quando estava grávida, e Ezequiel fica feliz perguntando se talvez ela esteja grávida de novo. A Aurora fala para Augusto que amou estar com ele de novo,
e então ele deseja boa noite para ela, mas segue pensando em Renata, e que ela deveria estar ali com ele, porque Jerônimo está enganando ela, e tem certeza de que um dia ela vai estar ali, aonde é seu lugar. Jerônimo está ao telefone com Regina, e fala para ela deixar um pouco a cidade, e ir para Bonita, mas ela diz que não vai prometer nada, porque agora está mais próxima de saber do destino de sua filha. Por outro lado, Adriana chega em casa e é recebida por Constanza e Honório, que já perguntam por Renata, e ela fala que a amiga está bem, mas que recebeu um balde de água fria ao saber do casamento de Matias e Roberta, e então Constanza diz que vai visitá-la, mas Adriana pede para ela avisar primeiro, e ela garante que fará isso, e então se despede e vai para o quarto. César manda uma mensagem para Constanza agradecendo pelo apoio dela no velório, e então ela lê e sofre ao se lembrar do beijo de Honório com Branca e continua arrasada. Na Bonita, Jerônimo comunica a Renata sobre o convite para Regina ir até lá, e ela diz que tudo bem, e que ele pode convidar quem quiser. E ele diz que espera contar com a amizade dela para receber sua amiga, e então Renata confirma, e ele deseja boa noite e sai do quarto. E em seguida ela vai para trás da porta ouvir se ele ainda está ali, e os dois ficam cada um de um lado da porta, pensando um no outro. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.